Quantas vezes você já se perguntou: por que minha vida tomou esse rumo? Será que fiz as escolhas certas? E se eu tivesse feito diferente? O coração humano é inquieto. Sempre tenta entender o porquê das coisas, principalmente das que doem. Mas o que poucos sabem é que Deus já escreveu a sua história antes mesmo de você dar o primeiro passo. Antes do seu nascimento, antes da sua primeira palavra, Deus já havia traçado o caminho. Nada é obra do acaso. Nenhuma curva, nenhum desvio, nenhuma lágrima escapa do plano divino. Em Jeremias 1:5 o Senhor diz: Antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci, e antes que saísses da madre, te santifiquei. Isso significa que você não está perdido, está sendo guiado. E mesmo quando parece que a vida saiu do controle, o Criador ainda está com as mãos sobre o mapa. Há um propósito em cada passo, até nos tropeços. E quando você entrega seu caminho nas mãos dele, descobre que nada foi em vão. Muitas vezes você ora, se esforça, acredita, e ainda assim as coisas não acontecem no tempo que você deseja. O ser humano chama isso de demora, mas Deus chama de preparo. Há caminhos que ele não permite que você percorra ainda, porque sabe que seus pés não estão prontos. O que você vê como obstáculo, ele usa como proteção. O que você entende como espera, ele usa como treinamento. Em Provérbios 16:9, está escrito: O coração do homem planeja o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Isso quer dizer que, mesmo quando você acha que está parado, Deus está te conduzindo. Ele está construindo pontes invisíveis, abrindo portas que você ainda não viu, preparando pessoas e lugares para te receber no tempo certo. Nada está atrasado. Está alinhado. E quando chegar o momento, tudo vai fazer sentido. Há dias em que tudo parece sair do eixo. Planos que não dão certo, pessoas que se afastam, portas que se fecham sem explicação. E é nesses momentos que vem a dúvida: será que Deus esqueceu de mim? Mas a verdade é que Deus nunca perde o controle. Ele não é pego de surpresa, nem é surpreendido pelos seus tropeços. O que para você é confusão, para ele é parte do plano. Em Romanos 8:28 está escrito: Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Repare, todas as coisas. Isso inclui as boas e as ruins, as perdas e os ganhos, as lágrimas e as vitórias. Nada é desperdiçado quando Deus é o autor da história. Às vezes, ele precisa permitir a dor para te tirar de um caminho que te destruiria lá na frente. Às vezes ele fecha uma porta porque sabe que do outro lado há algo que você ainda não está pronto para enfrentar. E tudo isso é cuidado, não castigo. Por isso, mesmo quando o chão parece desaparecer, lembre-se, Deus já viu o fim dessa estrada, e ele sabe que você vai vencer. Você pode não entender agora, mas há um mapa espiritual sendo seguido à risca. Cada curva, cada pausa, cada reencontro faz parte de um traçado perfeito. E a boa notícia é: Deus nunca erra o caminho. O problema é que muitas vezes tentamos tomar o controle. Achamos que sabemos o melhor trajeto, e quando Deus nos redireciona, chamamos de atraso ou fracasso. Mas na verdade, Ele está nos salvando de becos sem saída. Em Salmos 37:23 está escrito: Os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor, e Ele se agrada do seu caminho. Cada passo que você dá sob a direção de Deus é firme, mesmo que o chão ainda pareça instável. E quando você confia nele, até os atalhos que pareciam errados se transformam em caminhos de sabedoria. Nada que é teu se perde nas mãos de Deus, e nada que se perdeu fora do plano dele te fará falta no destino que ele já escreveu. Muitas pessoas acreditam que Deus só abençoa quando tudo está certo, mas a verdade é que ele já conhecia as tuas falhas antes mesmo de você cometê-las, e ainda assim te escolheu. Ele sabia das tuas dúvidas, dos teus medos, e até das vezes em que você iria questioná-lo, mas, mesmo assim, decidiu te amar, porque o amor dele não depende do teu desempenho, depende da sua graça. Em Salmos 139:16, o salmista declara: Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles, quando nenhum deles existia.
Percebe o poder disso? Antes mesmo de você nascer, Deus já tinha registrado cada capítulo da sua história. Ele já sabia quando você cairia, quando choraria, quando se sentiria perdido, e ainda assim, escreveu redenção no final. Você não estraga o plano de Deus com os seus erros. Ele já os conhecia, e mesmo assim, incluiu um caminho de volta em cada rota. Quando você se desvia, ele reescreve o trajeto sem apagar o destino. Por isso, não viva se culpando pelo que ficou para trás. O passado é o chão, onde Deus constrói a tua nova estrada. Quantas vezes você orou pedindo direção e sentiu que Deus ficou em silêncio? A verdade é que ele fala sim, mas no tempo certo, porque se ele te mostrasse tudo agora, talvez você não estivesse preparado para entender. Deus é como um pai que guia, com amor. Ele não te entrega o mapa inteiro, mas mostra o próximo passo. E cada passo de fé que você dá, abre o caminho à frente. Em Isaías 55, 8, 9, Deus diz: Os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos. Isso quer dizer que você não precisa entender, precisa confiar. Deus não te leva pelo caminho mais rápido, mas pelo caminho mais seguro. Ele sabe onde você deve pisar, com quem deve caminhar e quando deve parar. E, mesmo quando tudo parece parado, algo está acontecendo no invisível. O céu trabalha em silêncio, enquanto a tua fé é testada na espera. Nem sempre os desvios da vida são punições. Muitas vezes, eles são atalhos do céu disfarçados de contratempos. Aquele emprego que não deu certo, aquela amizade que se desfez, aquele relacionamento que terminou. Tudo isso pode ter sido a forma de Deus te tirar do caminho errado para te colocar na direção certa. Deus não desperdiça nada, nem a dor, nem a espera, nem as quedas. Cada momento tem um propósito escondido, e quando você olha para trás, percebe que aquilo que parecia o fim era na verdade o começo de algo maior. Em Salmos 37, 5 está escrito: Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Entregar o caminho é dizer: Deus, eu não entendo, mas confio. Eu não vejo, mas sei que o Senhor está guiando meus passos. E quando você entrega, o céu se move, porque Deus assume o volante de quem decide confiar. Ele sabe aonde você precisa chegar e vai te levar, mesmo que por rotas inesperadas. Então, da próxima vez que algo sair diferente do que você planejou, pergunte a si mesmo: será que não é Deus me salvando de um destino que eu não consigo enxergar agora? Toda pessoa que decide caminhar com Deus passa por processos. Há desertos, há vales, há silêncios, mas existe uma promessa que cobre todos eles. O final é de vitória. Deus nunca começou uma história que terminasse em derrota. Mesmo que o meio seja difícil, o fim será glorioso. Porque Ele é o Alfa e o Ômega, o começo e o fim. Em Filipenses 1:6 está escrito: Aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. O que Deus começou na sua vida, Ele vai terminar. Mesmo que pareça impossível, mesmo que o cenário diga o contrário, Ele não abandona o que constrói. Ele termina o que promete. E talvez você esteja justamente na parte da caminhada em que o caminho está escuro. E parece que nada faz sentido. Mas lembre-se, o mapa ainda está nas mãos de Deus. E se Ele ainda não fechou o livro da tua vida, é porque o final ainda será lindo. Deus não te prometeu facilidade. Ele te prometeu direção. E quando você entender isso, o medo vai perder força. Porque não é sobre saber cada detalhe do caminho, mas sobre confiar em quem desenhou o mapa. Deus enxerga o todo. Você enxerga o agora. Enquanto você está preocupado com o próximo passo, Ele já preparou o destino. Às vezes, a estrada parece longa, mas é porque o plano é maior do que a sua visão. E Deus, com toda paciência, está te moldando no processo, te fortalecendo, te ensinando a andar com Ele. Nada foi por acaso. A dor te amadureceu. A espera te ensinou a confiar. A perda te fez depender mais de Deus. Tudo, absolutamente tudo, está encaixado no propósito dele. E quando o tempo certo chegar, você vai olhar para trás e entender: Deus nunca se atrasou. Eu é que não via o que Ele estava fazendo. O mesmo Deus que escreveu o começo da sua história é o mesmo que está escrevendo o agora.
e ele não erra capítulos. Se algo te feriu, foi para te fortalecer. Se algo te atrasou, foi para te alinhar. E se algo terminou, é porque algo melhor está prestes a começar. Em Salmos 138:8, está escrito: O Senhor cumprirá o seu propósito para comigo. A tua misericórdia, Senhor, dura para sempre. Então descanse o coração. Você não está andando sem direção. O teu caminho já foi traçado antes mesmo de você dar o primeiro passo. E Deus está te guiando, mesmo quando você não percebe. Hoje, Ele te convida a apenas continuar, um passo de cada vez. Com fé, com paciência e com confiança. Porque quem anda com Deus nunca anda em vão. Não tenha medo do futuro. Deus já esteve lá antes de você. E Ele preparou cada detalhe, cada encontro, cada vitória, tudo no tempo exato. Ore agora, antes de dormir, e diga: Senhor, eu confio nos teus caminhos. Mesmo sem entender, eu sei que o teu plano é perfeito. E durma em paz. Porque enquanto você descansa, o autor da sua história continua, escrevendo o próximo capítulo.